Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro, RZAG ou RZAG, você decide como quer chamar, exatamente porque ele ficou em primeiro lugar aqui na enquete que eu lancei semana passada. Semana que vem provavelmente iremos fazer do Rura 11. Então pessoal, não esqueça de sempre dar uma passadinha aqui na nossa comunidade porque tem muita informação para você, além dessas belíssimas enquetes que você vota e eu faço a análise daquele Fiagro, fundo imobiliário ou ação que ganhar e ficar em segundo lugar. Então vem comigo, vem. No momento pessoal, o RZAG está custando R$ 9,19 e nas últimas 52 semanas, bem recentemente por sinal, ele bateu a mínima dele de R$ 9,06 e nas últimas 52 semanas ele teve uma máxima de R$ 10,57 e isso mesmo pessoal, vocês não estão vendo errado, o dividend yield lindo dele de 16,33% nos últimos 12 meses e totalmente isento de imposto de renda, assim como os fundos imobiliários, e o fundo teve uma desvalorização de 8,47% nos últimos 12 meses. A gente vê que ele bateu a máxima dele aqui exatamente nesse dia 10 de agosto de 2022. Você viu que ó, ele estava sempre nessa faixa aqui ó, 10, 10, 10, teve aqui um momento de 9, mas a maioria foi 10, 10, 10, 10, 10, 9 de novo, aí 10, 10, 10, aí a partir aqui mais ou menos da metade de novembro ele começou a cair, e não foi aqui que alcançou a mínima, subiu de novo aqui ainda já no comecinho do ano, e caiu de novo e a mínima foi bem aqui ó, dia 3/4, ou seja, pós Datacom. Aqui foi o dia útil seguinte à Datacom do fundo, onde ele anunciou apenas 11 centavos de dividendo. E aí você junta um rendimento distribuído menor do que o pessoal esperava com a DataX, aí deu ruim. Bateu a mínima dele nas últimas 52 semanas, como a gente viu. Mas aí ele já deu uma recuperada. Ele agora já está 9,19. Ou seja, ele já teve um ganho aí de cerca de 13 centavos depois dessa mínima. A gente vê que o valor patrimonial da cota do fundo é R$ 9,52, ou seja, o P sobre VP dele está apenas 0,97, ou seja, ele está com 3% de desconto. E meus amigos, dos últimos Fiagros que eu fiz análise, nenhum teve P sobre VP abaixo de 1,02. Ou dava 1,02 ou dava 1,04. Os últimos 4, 5 que eu fiz, ou seja, todos acima de 1,02. E esse é o primeiro Fiagro que eu tô fazendo a análise nos últimos tempos, tá com P sobre VP abaixo de 1. Ou seja, isso pode indicar sim um bom momento para comprar o fundo porque ele tá mais barato. E só lembrando que aqui, meu amigo, a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum Fiagro, nenhum fundo imobiliário, nenhuma ação. Você vai pegar esses números que eu estou passando, analisar melhor, se aprofundar, estudar mais e aí sim, você decide pela compra ou não. Você, somente você. O fundo atualmente conta com 40 mil cotistas, o que é um bom número de cotistas e uma liquidez diária muito boa já para um fundo que não é tão grande, que a gente vê que o fundo aqui tem cerca de 650 milhões de patrimônio, não é um fundo grande, mas para Fiagro ele se encaixa em fundo médio. Fundo grande e Fiagro são os que estão começando agora a beirar 1 bilhão ou um pouco mais de 1 bilhão, o KNCA, que já ultrapassou a barreira de 1 bilhão. O fundo tem um rendimento mensal nos últimos 2 anos de cerca de 12 centavos, ou seja, a média dele é mais ou menos sempre 12 centavos. Lembrando, pessoal, que Fiagro nenhum é muito antigo. Esse aqui tá beirando 1 ano e meio. Ele foi lançado em outubro de 2021, mas eu acho que ele começou a distribuir dividendos mais ou menos em dezembro de 2021. Então, ele não tem 2 anos que tá distribuindo dividendos. Ele mantém essa média de 12 centavos. A gente vê aqui do dividendo anunciado em fevereiro e pago em março. Agora, a gente vai daqui a pouquinho ler o relatório sobre esse mês aqui. Ele distribuiu 12 centavos e o rendimento, o dividend yield dele foi 1,25%, e nesse momento a cota estava valendo 9,73, ou seja, aqui ele estava acima do valor patrimonial da cota. E o dividendo anunciado agora no final de março e vai ser pago agora em abril, está em 11 centavos, o que deu um dividend yield ainda bom, de 1,18, mas abaixo da maioria dos Fiagros. Os Fiagros, eu sempre falo para vocês, o normal deles é na faixa de 1,30. Entre 1,30 e 1,40 e tem uns que batem 1,50. É sempre nessa faixa, normalmente acima de 1,30. Aqui 1,18 é pouco. 1,25 já era mais ou menos. Tem fundo que dá menos? Tem. Um detalhe também técnico é que a maioria dos Fiagros, no mês de fevereiro, como teve menos dias úteis e eles são atrelados ao CDI, e normalmente isso aí afeta o fundo e ele diminui a quantidade de dividendos distribuídos, a maioria distribuiu menos dividendos em fevereiro, que foram pagos em março, e quando foi agora anunciado em março e pagos agora em abril, eles anunciaram dividendos maiores. E esse aqui foi exatamente na contramão.
não. Ele foi um que anunciou o normal dele, digamos assim, o padrão dele, que é 12 centavos, ou seja, como ele não tivesse sido afetado pela a menor quantidade de dias úteis em fevereiro, mas aí quando foi que foi anunciado em março e pago em abril, ele reduziu 1 centavo. Isso é estranho, né? Mas só que o fundo não anunciou nada de anormal. A princípio nada aconteceu, mas você sabe como tem, nesse mercado, tem muito investidor sardinha, né? Muito sardinha. E aí os caras, quando ele vê alguma coisa fora do normal, deu uma redução de dividendo, aí ele sai. Vendem com prejuízo e aí compra um fundo que tá com P sobre VP maior. Isso acontece muito nos fiagros e nos fundos imobiliários de forma geral. Isso quando não tem aquele pessoal que deixou o fundo para partir para renda fixa, porque ele acha que lá tá dando maior rendimento, mas não tá. Comparado a fiagro, não tá. Pode até no futuro ficar, mas no momento não está. E a gente vê aqui que em janeiro do ano passado ele pagou 11 centavos, igual que ele anunciou em março e vai pagar agora em abril, 11 centavos de novo em fevereiro, 11 centavos em março, ou seja, os 3 primeiros meses do ano passado foi tudo pagando 11 centavos, como ele vai pagar agora em abril, aí depois 12, quase 13, 13, quase 14, 14, 14, aí baixou 13, 11, quase 12, e aí nesse ano agora, 12, 12, ele botou aqui 12, 2, mas a gente só viu 12 ali, que eu saiba ele pagou exatamente 12 centavos, não foi 12 e esses 2 décimos de centavo não, e 11 centavos. Normalmente quando tem esse décimo aqui, ele mostra aqui, e não tá mostrando aqui, então eu não sei se ele realmente pagou esse 12 centavos e 2 décimos de centavo. E agora a gente vai passar exatamente para esse relatório do mês de fevereiro, que se refere ao pagamento que foi feito em março, mas foi anunciado no final de fevereiro. Então vou ler esse objetivo porque eu acho que não tinha isso a última vez que eu fiz a análise do RZAG. Eu já fiz um videozinho falando sobre esse fundo e aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho, que é sempre bom você ver o vídeo anterior para ver a evolução do fundo do vídeo anterior para esse vídeo mais atualizado. Então a gente vê que o objetivo dele é selecionar ativos nas cadeias produtivas agroindustriais com foco visando um portfólio que se adequa às perspectivas risco-retorno liquidez através da expertise do time de gestão do setor, que a gente está falando da gestora RISA Asset. Fazemos uma análise criteriosa do risco de crédito junto com um setor jurídico especializado com um monitoramento constante dos ativos. O fundo tem foco em termos geográficos no território nacional, com atuações em regiões que são consolidadas na produção da cadeia agroindustrial. Como eu já falei, a gestão é da RISA Asset, com a administração do Banco Genial. O fundo teve as atividades no início de outubro de 2021. Como a gente já sabe, o código de negociação, o ticker é RZAG ou RZAG11. O fundo até agora conta com 2 emissões, 68 milhões de cotas, taxa de administração de 1,15%. No final de fevereiro, o dividend yield anual dele era 16,3%, bem próximo do que está atualmente. Aqui ele também informa que o dividendo distribuído foi 0,12 centavos e 2 décimos de centavo, que o fundo tem 25 ativos, a gente vai ver daqui a pouquinho esse portfólio mostrando os 25 ativos, que o valor patrimonial da cota é R$ 9,70, que o patrimônio alocado em ativos é 88%, ou seja, tem 12% em carteira. Todos os ativos são indexados ao CDI, 100% de CDI. Alguns fundos fiagros têm uma parte atrelada ao IPCA, mas esse aqui é um dos fundos 100% CDI, ou seja, se começar a haver uma queda da Selic, o CDI vai reduzir também, consequentemente, e provavelmente vai reduzir também os rendimentos. Mas a gente não tem nenhuma perspectiva que isso aconteça tão próximo, tão rápido. Já vimos essa quantidade de investidores, os cotistas. O prazo médio da carteira é cerca de 4 anos. O valor da cota de mercado, quando foi fechado esse relatório, era R$ 9,73. A gente viu que está bem reduzido agora. E a liquidez diária média dele é nessa faixa de 2.160.000. Aqui, pessoal, se você quiser, você dá uma paradinha. Ele vai analisar as commodities agrícolas dos devedores do fundo, como soja, algodão e milho. Aqui ele fala sobre o portfólio do fundo e ele fala em relação à estratégia de alocação proposta do fundo. Ele está com 88% do patrimônio líquido alocado. A gente já viu isso, essa informação. Aí ele mostra em relação às commodities, como é a alocação dos ativos. A maioria está na soja, 51%, mais da metade da carteira. Uma boa parte também está alocada a algodão, mais uma parte relativa à soja, só que semente de soja, 11% aqui. Parte ao milho também, essa parte aqui. Uma partezinha de sorgo também e uma parte de 11% de outros. Esses outros seriam o quê? Cana
cana-de-açúcar, suíno, pecuária, arroz e feijão. A gente também vê a questão do indexador do portfólio, a gente já sabe, já foi dito, 100% de CDI. Aqui também a gente vê a questão do portfólio por região, ou seja, a parte geográfica do portfólio do fundo. A gente vê que ele é bem diversificado geograficamente, contendo 9 estados: Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Outra coisa interessante de falar é que tem 3 operações no pipeline que o fundo quer colocar em prática até o final do mês de março agora de 2023. Ou seja, ele pode ter feito, mas a gente só vai saber isso no próximo relatório, que ainda vai ser lançado provavelmente daqui umas 2-3 semanas, para ver se ele realmente alocou o resto do valor que ele tinha em carteira, que eram 12% do fundo. E ele fala aqui, ó, que a gestão está trabalhando ativamente para fazer uma alocação total dos recursos do fundo, exatamente para realizar o crescimento do fundo, que é importante para mitigar, ou seja, reduzir o risco e aumentar a liquidez das cotas. Aqui a gente encontra o portfólio do fundo, os 16 primeiros ativos estão aqui, a gente viu que são 25, então tem 9 ainda na outra página. Um dos principais devedores do fundo é essa Tafona, que tem um percentual relativamente grande de dívida com fundo, cerca de 10% só nessa página, mas ela tem um pouquinho mais na outra página. E aqui ela investe basicamente em soja e milho. Aqui mostra a taxa que ele deve o fundo, que ele paga. E aqui até quando vai o investimento, o vencimento do CRA dela, setembro de 2031, ou seja, praticamente daqui a 8 anos ainda o vencimento. A gente vê que também tem essa KPS Agropecuária, tem também uma dívida grande com o fundo, essa dívida daqui até aqui, parece ser até maior do que essa dívida da Tafona, quase 20% do fundo, ou seja, se der algum problema com essa KPS agrícola é complicado, porque ela tem quase 20% do patrimônio do fundo atrelado a ela. Ela também investe em soja e milho. Tem essa parte aqui pulverizada, que normalmente é dividido um CRA entre vários devedores, aí a gente não sabe quem é o devedor exatamente, nem sabe qual é o investimento dela. Agora o valor é menor, cerca de 12%. Tem essa Celine também, que investe em soja, tá devendo aqui basicamente quase 10%. E para fechar, a gente tem aqui os últimos 9 devedores do fundo, mais 2 pulverizados, totalizando 10%. Tem essa GAPS Agronegócios, que investe em soja e que também está devendo cerca de 10% do patrimônio do fundo. Essa aqui é uma devedora menorzinha, a MAGE, só 0,4%. Mais a Tafona aqui, no caso soja e milho de novo, mais 7% para a Tafona. E tem mais a KPS Agropecuária, ou seja, a KPS Agropecuária deve muito ao fundo, né? Aqui é mais cerca de 8%. Ou seja, cerca de 30% do valor do patrimônio tá tudo atrelado a esse devedor aqui, a KPS Agropecuária. A gente tem que ficar na torcida para não dar nenhum problema com essa KPS Agropecuária, porque senão afeta muito o fundo. E aqui é exatamente a questão do pipeline. Em que o fundo estava querendo investir? Ela está querendo investir cerca de 90 nesses 3 setores aqui, que ele chama só de produção rural, sementeiro e produção rural. Esses 90 milhões, a princípio, seria aqueles 12% do valor em carteira do fundo. E pessoal, aqui ele vai falar um pouquinho, resumida, de cada um desses devedores. Se você quiser, você dá uma pausa. E lembrando, meus amigos, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!